Então, Luciano, eu acho que uma questão que, nas minhas análises, nos meus estudos sobre o processo de recuperação judicial, seja o processo judicial ou de recuperação judicial, pedindo desculpa pela redundância, seja o processo operacional da empresa durante a recuperação judicial, eu acho que uma questão relevante que pode trazer muitos insights diz respeito ao tempo do processo. Então, eu queria falar sobre duas perspectivas do tempo contigo. A primeira perspectiva é sobre como que funciona o tempo durante o procedimento de recuperação judicial e o que isso influencia tanto na operação da empresa, como que ela deve pensar a sua operação no tempo a partir da recuperação judicial com um tempo que é para durar a recuperação, o processo de recuperação judicial. E numa outra conversa, vou querer falar contigo sobre após o fim de uma recuperação judicial, como que funciona o tempo para novo pedido de recuperação judicial e como que isso influencia no empreendedorismo e no lançamento de novos produtos, de spin-offs, que é um conceito que vem lá das startups, enfim, né? Existe toda uma literatura sobre recuperação judicial no âmbito da administração de empresas, né? No âmbito da microeconomia, em que a recuperação judicial ela é tratada pelos países, seja de forma mais direta na Europa, Estados Unidos, como de forma um pouco menos evidente, como no Brasil, mas a recuperação judicial é pensada como um modo de fomentar o empreendedorismo do país, né? Então, a gente queria fazer essas duas perspectivas. Hoje, a gente poderia falar, se eu fosse a gente poderia falar do tempo durante o processo de recuperação judicial, vinculado à operação da empresa durante o processo de recuperação judicial, né? Se eu fosse um empresário, fosse uh, entrar com uma recuperação judicial da minha empresa, eu te perguntaria quanto tempo dura e o que isso influencia na minha operação empresarial, na operação da minha empresa. Uhum. Bom, na questão do tempo, inicialmente falando, tá? Nós temos que dividir ele em dois, que é o tempo, o tempo do processo em si, com os prazos processuais e as previsões, né, que a Lei 11.101 coloca em termos de tempo, e aí lembrando, sempre então dias corridos, não é como no CPC, tem uma norma específica, e os prazos da RJ, inclusive os processuais agora, são contados em dias corridos, não em dias úteis, né? E o tempo de uma efetiva recuperação da empresa, que está atrelada à governança, está atrelada à mudança de pensamento do empresário, né? E aí depois a gente coloca aquele outro questionamento teu sobre uma nova RJ que está se vendo bastante em voga ultimamente, o que vem a questionar, né, a efetividade do processo recuperacional, porque se eu fiz um processo de RJ e estou precisando entrar com outro já, na mesma empresa, sinal que alguma coisa não foi feita de forma adequada. O planejamento, tanto processual ou até mesmo empresarial, não foram os melhores escolhidos naquele momento. Mas falando de tempo, tá? Tempo processual. No momento que você protocola RJ, aí, recordando as nossas aulas, que tem uma perícia prévia, para daí vir o deferimento do processamento RJ, já começam alguns prazos a tramitarem. Os mais importantes são: sai o deferimento, já começa o período chamado stay period, né, que eles chamam, que é um período de 180 dias, que pode ser prorrogado por uma única vez agora com a nova legislação, e antigamente dizia que era improrrogável, mas a jurisprudência permitiu a prorrogação por conta dos atrasos processuais mesmo, né? Durante esse período de 180 dias, não há atos expropriatórios contra a empresa, as ações e execuções, inclusive as de créditos não sujeitos, estão suspensas, né, um período de suspensão, para justamente poder o empresário organizar ou reorganizar
a sua operação. Concomitantemente a isso, começa um outro prazo importante, que é o prazo de 60 dias para a recuperanda apresentar um plano de pagamento, que é o plano de recuperação judicial. Como ela quitará as classes arroladas. Esse prazo é extremamente importante porque a não apresentação do plano em 60 dias implica na convolução da RJ em falência, né, decretada a falência. Feito isso, e o plano tem que ser acompanhado de um laudo de viabilidade econômica, porque nesse plano vai ter um cronograma de pagamento tendo em vista as perspectivas de melhora da empresa, tá? Com também um laudo patrimonial, que é o credor, aquele, analisar se o que a empresa tem hoje, fazer o chamado teste alimentar. Eu, na condição de credor, hoje, de determinada classe, vejo o patrimônio que a empresa tem, né? E se ocorrer uma falência, eu posso fazer um cálculo rápido de venda forçada e entender que com a falência eu não recebo nada. Por quê? Ordem falimentar, daqui a pouco cai um credor quirografário e vai estar lá na frente. E aí não vale a pena ele recusar um plano, mesmo que seja plano desagradável, para não receber nada. É melhor receber 40%, 50% do que não receber nada. Feito isso, sai um edital, é publicado um edital, que o plano foi apresentado, e quando vem para o processo, abre 30 dias corridos para os credores objetarem o plano. Então, aqueles credores que não se interessaram pelo plano, que querem ter a oportunidade processual de sentar com a recuperanda e discutir premissas de pagamento, apresentam uma objeção via petição nos autos, o que vai implicar na convocação de uma Assembleia Geral de Credores. Uma vez feito isso, então, lógico, eu estou falando os prazos crus aqui, mas a gente sabe que tem a demora judicial. Apresenta objeção, a juíza tem que conhecer a objeção, determinar que seja convocada uma Assembleia, né? Aí também vai ter um prazo de um mês e meio para definir-se datas, mais ou menos, né? Isso a gente pode ver melhor depois. E feita a Assembleia e aprovado eventualmente o plano, porque se não for aprovado ocorre a convolução de falência, vem para o judiciário analisar e, sobrevindo uma homologação de plano aprovado, vai se começar a correr os 2 anos em que a empresa ficará sob fiscalização cumprindo o plano. E qualquer norma descumprida do plano implicará nesses 2 anos a convolução da recuperação judicial em falência. Então, eu estou falando assim, só nesses prazos frios aqui, sem, vamos dizer, Contar o judiciário. sem contar o judiciário, você vai colocar no mínimo 1 ano, vamos supor. Mas com a questão judicial, a burocracia, vai ficar entre 1 ano e meio até ter 1 ano e meio, 1 ano, 2 meses, mais ou menos Eu assim, ia para dizer, ter. eu ia dizer que eu multiplicaria por 3. Se há tu falou 1 ano, Luciano, o processo, sem o judiciário? É, sem judiciário é que não é 1 ano, né? Tu pode botar 180, 180 dias aí, tu bota, multiplica por 2, que vai ser prorrogado uma vez, bota quase 1 ano, né? De processo. Eu E, diria que duraria, numa projeção boa, 3 anos. é, pensando na questão toda, inclusive os 2 anos após a homologação, Não, até mais. sem falar nesses 2 anos, só o procedimento com a demora do judiciário, que é comum porque está abarrotado o processo, né? Eu vou te dar um exemplo aí na época da pandemia. Nós Nada tivemos andou. um plano, um plano que foi homologado, melhor, aprovado em outubro acho que foi de 2020, não, foi 19. Outubro de 2020 foi aprovado o plano, tá? Ele só foi homologado, agora não lembro bom, tem que ver depois as datas, mas ele foi homologado em dezembro do ano seguinte, por causa da pandemia, que pegou pandemia, pegou ataque no site do Tribunal de Justiça, que parou tudo. Então, mas via de regra, numa tramitação normal, vamos dizer assim, nós estimamos assim 1 ano e meio para a Assembleia, depois de 2 a 3 meses para homologar, caso tenha sido aprovado o plano. Então, estamos falando de 1 ano e 8 meses, e aí começa a correr os 2 anos para a fiscalização mais efetiva.
na qual qualquer descumprimento às normas do plano implica na convolução da recuperação judicial para uma falência, né? Uh, e esse é o prazo, como eu falei, processual. Paralelamente a isso, tem o prazo que toda empresa recuperanda tem que ter para se reorganizar, mudar sua estrutura. Desde o princípio, no momento que ela ingressa como RJ, ela já começa a mudar a forma de operar. Ela já não vai ter mais crédito na praça. Ela não vai ter mais crédito de fornecedor, ela vai ter que comprar matéria-prima à vista, e ela não vai ter mais crédito de bancos de primeira linha, né? Então, ela vai ter que começar a se adaptar nesse sentido. E, óbvio, como a gente já falou em ocasiões anteriores, daqui a pouco adequar preço de produto, diminuir o número de colaboradores por conta de uma ociosidade que a fábrica apresente, né, que a operação apresente. Esse tipo de situação que corre paralela ao processo, que está assim, fora do âmbito jurídico, né? Está só no âmbito mesmo Me diz uma empresarial. coisa, Luciano, e depois que o plano, então, o processo acaba, o plano é aprovado, qual o prazo de cumprimento desse plano? A lei hoje fala que o juiz poderá, e ele vem sendo dado, até 2 anos da homologação para que a empresa permaneça em recuperação judicial, contando com aquele, vamos dizer, guarda-chuva de proteção que as empresas recuperandas têm, de não terem bens expropriados sem passar pelo crivo do juiz da RJ, né? Mesmo sendo um crédito extra concursal, como uma alienação fiduciária de uma máquina que pode ser essencial para a empresa, como o débito de natureza fiscal, né? Então, nesses 2 anos, ela fica sob uma fiscalização mensal do administrador, do Ministério Público, dos credores, e, havendo descumprimento do plano, ocorre a convolução em falência, né? Esses 2 anos é da Então, lei, então, né? é da lei, é da E lei. ele Depois a pode gente ser, pega direitinho o artigo. e ele pode ser prorrogado? É que na prática, Rizardo, muitas vezes existe a necessidade de se ultrapassar os 2 anos, né? Porque, vou te dar um exemplo. Em determinado projeto foi aprovado um plano de pagamento para as 4 classes, né? Trabalhistas, garantia real, quirografário MEPP. Só que uma dessas classes, que era a classe 2, previa a liquidação e a venda forçada de bens ociosos da empresa, imóveis e maquinário. Utilizaria-se esses valores para pagar a classe 2 com um determinado deságio. Só que de um universo de, vamos dizer, 100% desses bens colocados à venda, não se chegou a vender 5%, porque não teve interessado. Aí, nesse caso, o que foi feito? Houve o plano, pediu autorização do judiciário, primeiro para vender diretamente os bens, que também não teve êxito, e aí, com isso, apresentamos um plano modificativo específico para a classe 2. Então, teve novas objeções, teve uma nova assembleia só para a classe interessada, porque as outras classes se restaram inalteradas, e foi dado uma nova forma de pagamento para essa classe. O plano foi aprovado e um dos credores fez o pedido como condição de aprovação, e era um voto determinante para aprovar, que a empresa permanecesse então por mais 2 anos, uma vez que neste momento ele começaria a ter os pagamentos efetivados, né? Então, não faria sentido levantar a RJ para esse credor, para ele votar, sabendo que a recuperanda poderia não cumprir e estaria com o levantamento da RJ fora de vamos dizer assim, um risco falimentar, né? Ou Então, é muito seja, relativo. sim, mas ou seja, eu posso dizer então que assim, na melhor das hipóteses, um processo de RJ vai durar o processo uns 2 anos e meio, mais a fase de cumprimento mais uns 2 anos, podendo ser prorrogado, podendo ir a 6 anos e até mesmo chegar a 10 anos essa fase de Se for, recuperação judicial da empresa. É possível dizer isso? nós já tivemos recuperação judicial com 10 anos. Até fizemos um bolinho aqui no escritório.
Tu vê só, Mas né? assim, E ó, as pessoas não se dão conta disso, né? não. Porque vamos lá, se tudo corresse perfeitamente, se fosse automático no judiciário, pensei aqui, já levei lá, Fosse, em vez de juiz, um robô. eu diria que duraria 3 anos uma RJ. Na prática O hoje, processo ou a pro- fase também? o processo, todo o processo, vamos dizer, do protocolo da petição inicial até o levantamento, botaria pela lei 3 anos, tá? Mas na prática não é assim que ocorre, porque Pode tem ser muita questão 6 ou 9, incidental. ou até 12. Pode ser, ó, eu tenho hoje RJs que foram protocolados pedidos em 2015, por exemplo. Nós já estamos em 2023, Sim. né? Então, tu vê, já tem ali 8 aninhos de RJ, né? Teve RJ, como eu falei, que durou 10 anos, ainda continua tramitando, mas já na fase de encerramento. Depende muito da complexidade de cada caso. Uma RJ pequena, uma RJ simples, é bem possível que dure 3 anos, 3 anos e meio, né? Agora, uma RJ maior, eu tenho uma RJ, só para tu ter uma ideia, a gente protocolou o pedido dela em dezembro de 2017. Sabe quando foi homologado o plano? Sendo que esse plano, em 2018, não foi objetado por nenhum credor, Ah, foi homologado mês passado. meu Deus. E assim, Luciano, e durante esse período da RJ, né, esse período que pode ir de, vamos lá, na melhor das hipóteses, de 4 a 12 anos, a empresa fica com algumas limitações, né? Ela tem os seus ônus e bônus, como a gente comentou, né? Mas, assim, 12 anos, 10 anos são casos raros, tá? Eu botaria, assim, um tempo médio. Bota ali entre de 4 a 6 anos. 4 a 6 anos. Desde do protocolo, né? Então, muito vai depender dessa questão toda que em comarcas, muitas comarcas aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem varas especializadas em RJ, né? Claro. Tu pega uma vara judicial única, tá? Uma vara única como a de Carlos Barbosa, se sobrecarrega o juízo, porque ele lida desde do JEC, a RJ, ao crime, ao direito Sim. familiar. Então, naturalmente, essa RJ vai ser uma RJ que vai quatro a tramitar de oito anos, forma. então, tu falou. Bota 4 a 6, que é o mais. 4 a 6 anos. Ah, mais legal, mas legal. pode ocorrer percalços que estendam esse prazo, né? Enfim, e aí vem aquela outra questão que tu comentou, da nova RJ. Quando que uma empresa Não, mas isso, poderia. isso a gente deixa para o próximo vídeo, eu acho. Já tá, esse aqui Tá? já deu quanto tempo aqui? Onde é que tá? Onde é que diz? Eu não consigo ver aqui. Também não. E me diz uma coisa, Luciano, enquanto a empresa está em RJ, ela vai ter restrição de crédito nos melhores bancos, ela vai estar com alguns problemas, né? Algumas restrições É, no mercado. até porque, lógico, muitos desses bancos já vão ser arrolados como credores, né? Então já pode esquecer que tão cedo tu não vai passar na frente da porta de nenhum deles. Sim. Mas, e mesmo aqueles que não estão arrolados, que o banco que tu não deva, ainda assim, né, Ricardo, é, estando em RJ, acende um sinal vermelho, de modo que para tu conseguir um crédito com esses bancos, Qualquer fornecimento, né, realmente, Luciano? Qualquer mas é muito difícil. fornecimento, tu perde um pouco o crédito no mercado, né? Não, e aí tu vai ter que pensar o seguinte, bom, qual seria a alternativa a isso? Bom, eles poderiam prestar garantias, só que nessa fase recuperacional, o patrimônio todo da empresa já está vinculado ao Não, processo. Não pode. pelo que eu vejo, assim, o tempo do processo pode jogar contra ou a favor, né? Isso que a gente que tem que ser sopesado quando tu vai cuidar um processo de recuperação judicial, patrocinar um processo de recuperação judicial, tem que estar bem alinhado com os objetivos e a finalidade da empresa, né? E na prática, Rizardo, o que eu percebo em relação ao empresário, por exemplo, que no momento inicial reluta muito em entrar com o processo de recuperação, ainda que muitas vezes se diagnostique que seria
a melhor ou às vezes a única saída para ele. Reluta mais dentro. Depois que ele entra, ele começa a ver, passa o primeiro susto inicial ali, ele começa a ver que tem como ele operar no mercado de forma mais segura, né, com uma proteção judiciária, lógico, cumprindo seus deveres processuais e obrigacionais perante os credores, uma vez também apresentado o plano de pagamento, ele se vincula ao que ele apresentou, né? Então, depois de que passa essa fase, nós sentimos que o empresário se acostuma com essa situação e também não tem tanta pressa que se levante a RJ, porque muitas vezes estão sendo discutidos paralelamente créditos que são extraconcursais e que ele sabe que levantando a RJ ele vai ficar exposto, né? Então, é uma questão que depois tu não tem pressa para entrar, mas também depois não tem pressa para sair. Entendi, Na assim que a prática, prática tem se funcionado. verifica Tá. Deixa isso. Pelo menos eu, os casos deixa eu